Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô aqui com o fundador da MediaBiz, Enor Paiano. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Você é um cara midiático, porque você veio de jornalismo. Não tem como falar de jornalismo sem falar de mídia. Como que você entrou, do jornalismo para parte de venda de mídia? Eu só trabalhei em empresa de mídia a vida inteira, né? Foi isso que eu fiz. Me formei em jornalismo, precisava trabalhar imediatamente, minha namorada na época ficou grávida, eu precisava arrumar um emprego, era jornalismo que eu tinha estudado. Por sorte comecei a trabalhar e trabalhei como jornalista de 86 a 96, né? Em 95 começou a história da internet, as pessoas falavam sobre internet, comecei a ler, comecei a tentar me conectar, achar uma BBS para me conectar, etc e tal. E acabei indo trabalhar na operação de internet da Editora Abril, que chamava BOL, Brasil Online, né? Em 96 aconteceu a fusão da operação de internet da Abril com a operação da internet da Folha. Foi assim que surgiu o UOL, em 96. Então eu fui trabalhar no UOL como parte dessa fusão. Eu não fui contratado pelo UOL, foi a equipe da Abril inteira foi para lá, eu fui também. Foi por osmose. Por osmose, exatamente. Ninguém nunca me decidiu me contratar. E quando eu cheguei lá, as vagas na área de conteúdo já estavam muito disputadas. Na Folha tinha 300 mil pessoas para trabalhar em conteúdo e na área de negócios não. E eu já tinha uma vontade de trabalhar nesse negócio, juntamente com a faculdade de jornalismo, eu fiz 2 anos de administração, já tinha um interesse por esse segmento também, falei, vou pegar essa oportunidade aqui que eu acho que tem onde crescer. E aí eu fui indo em várias áreas de negócio dentro do UOL, trabalhando com várias coisas, planejamento estratégico, M&A, várias coisas, até que em 2005 eu assumi a diretoria de publicidade e aí eu fiquei 10 anos. Foi a primeira coisa que eu fiz no mundo publicitário, foi logo de cara ser diretor de publicidade do UOL. Eu não sabia nada, Douglas. Nada. Eu fui numa reunião da DM9 e achei que era um laboratório. Fazia remédio, entendeu? Pra quem não sabe, a DM9 foi uma das maiores agências do Brasil. Voltou agora depois Não, de um ainda tempo. existe. Ainda existe, né? Existe. Eles fizeram uma pausa e voltaram agora. Existe. E esse relacionamento com as agências, né? O veículo precisa da agência para chegar no anunciante, depois até mudou isso, a gente até fala de anunciante que já chega direto para comprar mídia, negocia isso, mudou muito de uns tempos para cá. Tinha uma blindagem antes e era muito focado em TV nessa época, né? TV, rádio, cinema, aí começou a vir o digital. Como foi essa estruturação do UOL para preparar o que tinha de produto no digital para o anunciante, para as agências? Foi um processo bem interessante porque basicamente a publicidade digital estava sendo inventada, né? Eu acho que na revista Wired se falou sobre uma coisa banner, não sei, em 90 e poucos. Mas em 96, quando a gente colocou um banner da GM e um do Bradesco na homepage do UOL, ninguém tinha ouvido falar daquilo, a gente não sabia o que era. Simplesmente foi um teste ou vocês venderam esses banners? Não, a gente vendeu. A gente vendeu na maior cara de pau do mundo, a gente fez de conta que sabia, os clientes fizeram de conta que também sabiam, pagaram e a gente colocou. Então tinha uma permuta lá, um negócio de telecom, tinha um banner do Bradesco e tinha um banner da GM, que eu saiba, foi, sei lá, pelo menos que eu vi, foi os primeiros banners que eu vi na internet brasileira, foi aquele banner na homepage do UOL, coisa que a gente não sabia o que era, do que se tratava. Depois alguém falou, não, tem que ter um site que a pessoa clica no banner e vai pro site. Clica no banner, vai. Nem isso a gente sabia, que podia clicar no negócio. Achei que era tipo um anúncio de jornal. Você põe lá, a pessoa viu, tá certo, entendeu? tá resolvido, já viu? GM lá, tá bom, não. Tem que clicar pra ir pro putz. Então a gente tava, na verdade era uma coisa que estava sendo inventada, né, naquele momento. Quantas reuniões a gente teve sobre search? A gente tinha uma área de busca no UOL importantíssima. O Google não tinha inventado o search ainda. Quem inventou o search foi uma empresa que o Yahoo comprou. Aí os caras do Google viram aquilo e falaram assim, olha que boa ideia, vamos copiar esse negócio aí, e fizeram muito melhor. Mas estava sendo inventado, as coisas estavam sendo inventadas naquela época, né? Cara, é muito louco, tão avançado que é mídia digital hoje, pensar o que era 20 anos, 25 anos atrás. Só 20 anos atrás. É muito louco isso. E aí, seu background de jornalista, o que te ajudou para esse momento? Assim, você entendia o que tinha de conteúdo ali, o que tinha de possibilidade de venda, como vocês distribuíam isso? Na verdade, quando eu assumi a publicidade do UOL em 2005, a companhia tinha 9 anos, 7 diretores de publicidade já tinham passado pelaquela cadeira. Eu fui o 8º, tá? Fui o 8º.
E por que deu certo? E eu fiquei 10 anos nessa posição. Porque existia um conflito muito grande entre a publicidade e o conteúdo, que era uma coisa que fazia parte da cultura da Folha lá, que meio que veio parar no UOL por causa da mesma família, mesmos donos, e muitas pessoas que lideraram o UOL vieram da Folha, tinha um pouco essa cultura. Mas eu tinha uma visão também de produto, então eu acho que foi mais fácil eu ir negociando o avanço, porque você precisava de peças melhores, que dessem melhor resultado. Peças melhores, às vezes atrapalham mais, às vezes invadem um pouco mais o conteúdo, às vezes enchem um pouco mais o saco do usuário. Mas era isso que o mercado ia pedindo e ninguém conseguia. Então a oferta do UOL para o mercado publicitário em 2005 era muito ruim. E eu fui indo e conversando e tal, e com um jeitinho fui melhorando até que a gente já tinha o melhor produto, com maior audiência, com o público mais qualificado, mas o produto para o mercado publicitário, os formatos que a gente oferecia eram muito ruins. E eu que consegui fazer essa negociação com o conteúdo para que a coisa evoluísse, fosse evoluindo, e aí a receita cresceu muito rápido. E eu imagino que não seja só o pessoal de conteúdo, né? Porque você pensa um banner num lugar diferente, a gente está falando de uma coisa que precisa do programador ali. Então você tem uma barreira tecnológica também, que vai evoluindo, ou já estava super estabilizada, como que era? Tecnicamente é simples, a questão é uma questão política mesmo, de quem é que vai, né? Quem manda, na verdade, na experiência do usuário. O que é mais importante, ter uma boa experiência do usuário, é aumentar a sua receita de publicidade. Então é a forma como essa discussão evolui que acaba resultando no negócio. Né? Nesse momento ainda não era um grande desafio tecnológico. Depois os ad servers evoluíram, você começou a ter ad servers que eram muito bons, né? Que entregavam as campanhas direito e tal. Então essa parte da tecnologia sempre foi resolvida. O problema do UOL era político mesmo, política. A publicidade não conseguia fazer com que a companhia abraçasse aquilo que o mercado publicitário estava pedindo. E como existia na concorrência aquele formato que entregava aquele resultado, a pessoa fazia lá, não fazia no UOL. E ninguém ficava no UOL, porque não entregava o resultado e ia trocando toda hora, entendeu? Foi indo, até que cheguei eu lá, falei, não, vamos trazer isso aqui, mas um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí a coisa foi e rapidamente a receita veio. E falando de vendas, assim, como que você foi se preparando para virar um vendedor? Saiu do jornalismo e começar a vender? Boa pergunta. Na verdade, eu tive 9 anos em área de negócios entre 96, foi a última vez que eu trabalhei como jornalista, até 2005, eu tive 9 anos trabalhando em várias áreas de negócio do UOL, e em todas elas envolvia prospecção, envolvia negociação. Eu não conhecia o mercado publicitário, realmente não conhecia nada. Mas eu sabia prospectar, eu sabia negociar, eu sabia ler um contrato e fazer com que aquele contrato refletisse o objetivo ali que estava sendo. Então essa parte eu já tinha desenvolvido em 9 anos em áreas de negócio do UOL. Teve uma época de M&A que o nosso trabalho era comprar pequenos provedores de acesso no Brasil. Eu chegava na cidade, fazia uma due diligence, fazia uma proposta e a gente comprava aquela carteira de clientes. Foi assim, um MBA em termos de negociação. Esse negócio que a gente fez tipo mais de 100 compras num período de 1 ano. Né? Então, eu já tinha essa parte de negócio e eu fui desenvolvendo aos poucos. Até pra gente trazer um glossário aqui. Pra quem não pegou a internet de escada antigamente, a gente precisava de um provedor, né? Você tinha que pagar um provedor para ter um acesso à internet. Hoje você pluga no seu... Você nem lembra disso, cara. Hoje a própria empresa de telecomunicação te dá o acesso à internet. Na época a empresa de telecom te dava a conexão, mas você precisava de alguém para te colocar na internet. Claro que era totalmente inútil, né? Era uma coisa totalmente inútil. Por isso que não existe mais. Exatamente. Cara, que demais, assim. E de vendas, assim, o que você aprendeu nesse início até hoje que você pode trazer pra gente, assim? Uma coisa legal, Douglas, que eu acho que é bacana, especialmente para equipe jovem, é que, assim, vendas é um negócio que evolui. O que dá certo num determinado momento nem sempre dá certo no outro. Então, na época que... Vou falar um pouco do meu negócio, tá? Que é comunicação, que é mídia. Na época em que a mídia era um negócio mais ou menos monopolizado, você tinha 3 ou 4 TVs abertas, 2 editoras de revista, 3, 4 empresas de jornal e tal, era um negócio mais ou menos monopolizado. O executivo de uma empresa de mídia era treinado em negociação. Por quê? Porque, sei lá, vamos pegar uma marca qualquer, a GM. A GM ia fazer anúncio no estado de São Paulo. Isso estava determinado, porque tinha que fazer. O jornal era importantíssimo para vender carro e o Estadão
Era um tremendo de um jornal. Ia fazer. Se ia investir um pouco mais, um pouco menos, se ia ganhar um pouco mais de espaço, um pouquinho menos de espaço com esse investimento, estava ali na capacidade do vendedor. Então, o vendedor era treinado para negociação. Esse era o treinamento que ele fazia. Ele não ia ativamente atrás desse cara. Não precisava. Tudo bem, tinha trabalho ativo? Tinha. De coisa pequena, classificado, que era anúnciozinho pequenininho e tal. Mas o grande business entre essas empresas estava dado. Como é que a Procter & Gamble não ia botar dinheiro na Globo? Como é que, sabe? As grandes empresas no Brasil, elas iam fazer. É o óbvio, né? Você tinha que negociar, você tinha que saber negociar, ser bom negociador. Cursos de negociação e tal. No comecinho da internet, Douglas, o que a gente fazia? A gente ia nas agências explicar a internet para as pessoas, porque ninguém sabia o que era um page view, ninguém sabia o que era um clique, um hit, um visitante, um unique visitor. As pessoas achavam isso muito complicado. Então você precisava ser didático, você precisava saber explicar o que era um bom vendedor. A pessoa que explicava bem, que fazia com que o cliente tivesse segurança daquilo que ele estava comprando, já que ele não entendia. Ele não sabia o que era, ele não conhecia. Era importante ser didático. Por isso que eu digo, vendas ela vai evoluindo. Hoje, qual é o problema? O problema hoje é chegar no cliente. Então, prospecção virou a grave problema e todo mundo busca pessoas com competência de hunter, capacidade de atrair novos clientes, desenvolver novas contas, ampliar a base de receita da companhia em clientes novos. Essa é a dificuldade hoje, porque todos os mercados são mercados muito disputados. E quem compra não tem condições de atender. Quando eu entrei no mercado de trabalho, final dos anos 80, quem tinha uma posição de liderança numa empresa, era boas práticas dessa pessoa atender. Alguém estava te procurando, pode ser que você não vai atender agora, mas você arrumava um jeito de dar 15 minutinhos para aquela pessoa para ver o que era. Era boas práticas. Quem não atendia ninguém era mal visto. Hoje, uma pessoa que tem uma posição de decisão numa empresa que tem budget, ela não pode atender os outros, porque se ela for atender os outros, ela não faz mais nada da vida. Só empresas vendendo mídia. Quantas empresas tem vendendo mídia em São Paulo, Douglas? Dá um chute. Cara, eu não faço a mínima ideia, mas eu chuto que deve ser mais do que padaria. Olha, eu não sei quantas padarias tem, mas eu sei que tem 350 equipes vendendo mídia em São Paulo hoje. 350 equipes. Você imagina quantos produtos tem uma Globo? Um YouTube, um Spotify. Quantos produtos essas empresas têm para vender? Quantos podcasts o Spotify vende? Quantos programas a Globo vende? Quantos canais a Globo vende? Ficou pulverizado, né? Exatamente. A mídia está pulverizada. Exatamente. Se essa pessoa falar assim, eu sabe o que é? Eu atendo as pessoas, esquece, ela não trabalha, não faz mais nada. Então, prospecção hoje é uma competência importantíssima, porque você precisa saber se destacar no meio desses 350 para ser atendido, senão você não consegue nenhuma reunião. Né? Você realmente não consegue, e a outra pessoa não te atende e não fica com problemas mentais por causa disso, não se sente mal. Ai, não atendi o Enor. Não, desculpa, ela nem te viu o seu e-mail, nem viu o seu zap, nem viu a mensagem que você mandou pelo LinkedIn. Cara, e falando de prospecção, realmente é um dos grandes desafios, né? Se eu falo muito de B2B hoje, o pessoal prospecta muito no LinkedIn. Eu recebo diariamente enxurrada de gente falando comigo e vira só um ruído. Que dica você dá, assim, nos seus treinamentos, quando você vai prospectar? Que caminhos pode abrir pra gente aqui, para não ser um segredo de mercado seu? Não é segredo de mercado. Eu vou tentar, Douglas, pegar 7 horas de treinamento e dar uma enxugada. Vamos logo ao que interessa. O que interessa é o seguinte, quem vende, normalmente, é muito focado naquilo que vende. O meu produto é o melhor, entrega o melhor resultado, é mais rápido, é mais estável, é mais seguro, é o melhor custo-benefício, tem o melhor atendimento. É muito focado em quem vende. E esse não é o caminho, porque quem compra atende uma pessoa que tem um produto maravilhoso atrás da outra. Ninguém chega para ele e fala assim, eu tenho um produto mais ou menos. Não existe. Todas as pessoas têm um produto maravilhoso. Exatamente. Então, se você é mais uma pessoa que chega para alguém que tem uma decisão de compra e tem ali as suas necessidades e fala que tem um produto maravilhoso, desculpa, o comprador ele não tem mais HD para diferenciar um produto do outro. Qual que é o caminho hoje para você ter uma prospecção que dê certo? É se focar na outra pessoa. Empatia
é a chave hoje para você trabalhar. Não existe mais o pitch. Se você entrar num call de meia hora com alguém e você falar 20 minutos, esquece, você já perdeu esse cliente faz muito tempo. O que você precisa fazer, nesse momento, entender quem é aquela pessoa, que posição ela tem na empresa, que produto ela tem na mão, por que ela precisa de comunicação, quais são os gaps que tem na estratégia dela hoje, de que maneira, aí sim ela vai pensar de que maneira o produto que ela tem pode ajudar a outra pessoa a bater a meta dela, porque você só vai ter espaço nessa conversa se você estiver ajudando a outra pessoa a bater a meta dela, porque a outra pessoa que está lá tem meta, né? Então esse é um caminho. O caminho não é você se focar no que o seu produto tem de maravilhoso, porque infelizmente todo mundo que está vendendo alguma coisa tem um produto maravilhoso. É você ser uma pessoa que de fato tem capacidade de olhar para o outro e falar assim, acho que o Douglas está precisando, pelo que eu entendi é isso, e eu, mais ou menos dessa maneira, consigo atender. E aí você vira uma outra coisa. Você vira para o comprador, de fato, um parceiro de negócio. Você não quer ser mais um fornecedor, porque o fornecedor está cheio e o comprador troca de fornecedor, basicamente, na hora que ele quiser. Dinheiro, qualquer coisa você perde, né? Antigamente, commodity era só ferro, café. Hoje, serviço virou commodity. Claro, claro. E a diferenciação é difícil. A diferenciação porque o cliente é tanta oferta que o cliente não tem mais capacidade de discernir. Um bom mídia nos anos 90 era alguém que conhecia os meios. Hoje o mídia não conhece mais o meio. Hoje o mídia entende se aquele veículo vai entregar o KPI que o cliente precisa ou não. Só isso. Como é que ele vai funcionar? Ele não sabe mais. É que nem a gente quando entra na concessionária da Toyota. Você imagina, Douglas, se você chegasse na concessionária da Toyota, o cara falasse assim, agora eu vou te explicar como é que funciona o sistema de freio. Aí ele explica o sistema de freio. Agora eu vou falar a suspensão do nosso carro, como é que é. Agora eu vou te falar do motor. Já perdeu a venda? Não. Esquece, ninguém quer saber. A única coisa que eu quero saber é o seguinte, eu ando muito na cidade, é econômico, eu viajo muito, é seguro, minha família é grande, tem espaço, tem um bom porta-mala aí. É isso que eu quero saber, eu só quero saber se vai resolver o meu problema. A mídia está nessa situação hoje em dia. Ninguém quer mais saber, especialmente mídia programática. Vai explicar para alguém, você precisa fazer um curso de 3 meses para explicar o mídia programática para uma pessoa. Outro dia eu perguntei para um menino que trabalhou no TikTok, falei assim, para você realmente entender a ferramenta do TikTok e como ela pode ajudar, quanto tempo demorou? Ele falou assim, eu estava trabalhando lá já fazia 3 meses quando eu comecei a entender como é que funciona. Como é que o cliente vai entender? O cliente que está comprando um monte de coisas. Cara, você falou de umas... Rede social é o que mudou muito de mídia hoje em dia. E a venda dela é muito diferente. Porque você tem menos vendedores e muita gente comprando direto. Como que fica o papel do vendedor nesse tipo de situação? Porque mesmo assim, o cara comprando direto, eu posso vender para ele também. Para ter esse intermediário ainda, a importância dele é mais consultiva, eu imagino. Como que você prepara para esse momento? Eu acho que você tem razão. Aquilo que não precisa de uma postura consultiva já está resolvido pela internet. Justifica-se uma pessoa de venda quando a postura consultiva vai ter um impacto grande no resultado que o cliente vai ter com aquele investimento dele. Se essa postura consultiva não vai ajudar o cliente em nada, o resultado vai ser o mesmo, para que tem o vendedor? Então, exige que as pessoas realmente tenham um entendimento mais estratégico de por que ela está ali, para que ela serve. Exato. Falando de UOL, grande mídia, gigante, o que você viu de mudanças nesses tempos do UOL hoje, da época que vocês começaram lá atrás, seja de posicionamento, de produtos? Acho que a grande... Não sei, mas uma das diferenças que eu acho interessante é a diferença de que, naquela época, a gente estava apontando para o digital como o grande futuro da publicidade. E a nossa realidade hoje não é o digital, é a integração entre tudo. Porque às vezes eu posso ter um digital mais combinado com a TV, o digital combinado com out of home, etc. Então, eventos, uma área que o UOL abraçou demais, é live marketing, a experiência, né, do produto dentro de um evento. Então, o caminho hoje não é o digital puro, é o digital na hora que ele
combina com outras coisas dentro de um plano, e se você puder oferecer essas outras coisas também, pô, beleza. Então o UOL hoje tem muito evento, muito Carnaval, um monte de evento. O UOL hoje comprou... Gigante, cara. Exatamente. Gigante. Comprou uma participação numa empresa de OAH, então hoje já tem possibilidade de você fazer planos em conjunto junto com a AH. Então a realidade hoje, o que é? Esse movimento com o OH é interessante, que a gente aqui, um dos nossos maiores parceiros, por sorte, é Globo e Eletromídia, que agora convergeram numa empresa só. Então eu falo, cara, o OH tem um potencial, porque é tanto ruído na internet, então quando você tem um outdoor, ele combina muito bem com o digital ali, para você meio que furar o ruído da internet. E eu acho que esse é o grande desafio de um profissional de mídia hoje, é entender como que eu capto a atenção e retenho a atenção das pessoas para o meu anúncio. E tem até uma das coisas que eu falo muito aqui como que eu faço para não interromper a programação desse cara e ser mais um ruído? Ele fala, pô, cara, eu tava assistindo um filme aqui, sai daqui, e aí fica com ódio do anunciante. Às vezes vai interromper, tá? E o que acontece... E o que acontece, Douglas, vou te falar, a real é o seguinte, se você faz uma pesquisa com o usuário, ele fala, detesto interrupção e tal, mas na prática, eu não sei como tá isso, tá? Mas uma grande quantidade de usuários do Spotify não paga. 60%. Da base. Custa R$19, por exemplo, e uma grande quantidade não paga. É porque odeia a publicidade? Não é. É porque entre R$19 e a publicidade, ele não gosta de publicidade? Não, ele não gosta. Mas R$19, desculpa, manda a publicidade aí. Igual no YouTube, a mesma coisa. E você fala assim, não, deve ser classe C. Não, meu irmão, a gente põe no churrasco lá, e fala assim, eu tenho que... Bota sua música no churrasco, eu tenho que ficar escutando essa publicidade do Spotify, nem eu tenho um saco pra escutar. E ele fala assim, não, vou pagar pra quê? Então, essa história, pergunta pro usuário, detesto, R$19,90, bota propaganda aí que eu não vou pagar. Então, assim, acontece, tá? Acontece. Agora, uma coisa legal, Douglas, em relação ao que você vinha dizendo, é assim, se a gente pensa na jornada do usuário, uma hora é a jornada do usuário que ele está em casa, onde ele está olhando o telefone, ele está olhando a televisão e tal. Ele saiu de casa, é o out of home, que vai estar ali enquanto ele estiver no transporte público, enquanto ele estiver no Uber, enquanto ele estiver no carro dele, no shopping, ônibus, no elevador de casa, no elevador da empresa. Você tem o out of home. Então, você vai preenchendo a jornada do seu consumidor, e aí você vê que os dois meios são muito complementares. E você pegou um assunto legal, né, de jornada. Eu acho que um vendedor que não entende a jornada para quem ele está vendendo, fica muito difícil de ele oferecer alguma coisa. Como que eu preparo para essas jornadas? Como eu, vendedor, começo a ter uma percepção diferente do que a mídia e a jornada do meu consumidor? Olha, eu acho assim, Douglas, no momento em que a gente... Porque falando em vendas corporativas, é a minha experiência, tá? Eu não tenho experiência vendendo coisinha muito pequena e tal, não sei. Mas venda corporativa, venda B2B, é isso. Se você não entende a pessoa que está do outro lado, mas não entende de verdade, porque é muito comum você falar assim, se eu fosse o diretor de marketing do Santander, eu comprava esse produto aqui. Não, você está imaginando que você simplesmente vai amanhã sentar na cadeira, mas não é assim. A pessoa que está sentada nessa cadeira, ela tem uma outra história, ela tem um outro background, ela sofre outras pressões, ela tem outras metas e ela é cobrada por outra coisa. Enquanto você não entende isso daí, não adianta você tentar vender. Você vai vender o quê? Você não sabe o que a pessoa precisa. O que você vai vender? Então, acho que é um pouco isso, né? Todo o meu trabalho é no sentido de fazer a pessoa... É claro que a gente tem que conhecer muito bem o nosso produto, os pontos fortes, os diferenciais e tal, a gente tem que conhecer. Mas eles só vão ter algum valor se eles resolverem o problema de alguém. E se você não sabe qual é o problema da pessoa, como você vai resolver? Eu vou resolver que problema que eu não sei qual que é. Então, o vendedor não sabe perguntar, Douglas. Como é que ele descobre qual é o problema da outra pessoa se ele não chega e fala assim, mas Douglas, e aí, me conta, como é que está indo a campanha? Né? Como é que estão vindo os resultados? Esses números que estão chegando fazem sentido para você? Se você não sabe perguntar, ou então você fala pro vendedor assim, quer ver que é engraçado, Douglas? Você chega pro vendedor e fala assim, você tem que perguntar. Aí, ele constrói um roteirozinho de pergunta. Só que parece o interrogatório do FBI, porque não importa o que o cara diga na primeira resposta, ele faz a segunda pergunta.
Não importa o que o cara diga, ele faz a terceira pergunta porque ele não sabe escutar, entendeu? É aquele chatbot de árvore e não de IA. Exatamente. Porque tem a árvore, né, que vai pegando as respostas, você fala sim, não, e o cara continua naquela árvore ali, em vez de ser uma coisa mais inteligente por trás. Em vez de ser uma conversa. Porque o que você quer nessa conversa? Eu quero nessa conversa que a outra pessoa me fale quais são os desafios dela de uma maneira que eu tenha capacidade de resolver. Se ela me fala também do desafio de um jeito que eu não sei o que tem que resolver, eu pego a minha bolsinha e vou para casa, não é meu cliente. É o famoso tal do contexto, né? Você tem que fazer as perguntas dentro do contexto. Eu gosto de contexto porque quando eu faço as pautas de podcast, até falando de perguntas, é uma coisa que eu gosto muito e que eu falo muito de vendas, essa é a nossa pauta de hoje, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, eu gosto de olho no olho e vou na curiosidade. E é uma das coisas importantes, é você ser curioso pelo cara que está na sua frente e olho no olho. E eu vejo das novas gerações, não sei se você já percebeu isso, por conta da pandemia muito, que tinha aula de câmera fechada e tudo mais, não consegue mais estabelecer um olho no olho, uma conversa. Você está vendo isso também nessas gerações? O que você vê desses vendedores mais jovens? Mas assim, eu não acho que isso tem a ver com geração, isso é um problema geral, tá? Isso é um problema geral. Aliás, às vezes você pega profissionais de vendas de mais idade e eles têm uma dificuldade enorme para perguntar, para prestar atenção na resposta. Eu acho que isso é geral, tá? É geral. E as pessoas não se tocam. O que aconteceu é assim, vamos falar a real, Douglas. A real é assim, você está fazendo aquele trabalho lá de prospecção, porque você quer entrar em contato com o cliente. De vez em quando você consegue. O que o cliente vai te dar? Meia hora de Zoom. É isso, tá? Você conseguiu, ó. Meia hora de Zoom é o que ele vai te dar. Nessa meia hora de Zoom, se o vendedor começar a falar, o que acontece, tá? Todas as pesquisas mostram isso. A relação de vendas começa, a expectativa, a emoção do comprador, ela tá lá em cima. Na medida que o vendedor começa a falar, faz assim, ó. E hoje, todos nós temos uma capacidade de atenção muito reduzida. Não é quem tem 25 anos, todos nós temos, eu também tenho. Você começa a falar em 3 minutos, você perdeu o cliente. É essa a conta, em 3 minutos. Ao contrário, se você está fazendo perguntas, ele tem que estar interagindo com você, porque se ele está ali, o que acontece muito, tá? Ele está olhando para sua cara, mas na verdade ele está assim, ó, no Zap, respondendo aqui do lado. Se ele está respondendo uma pergunta Inclusive, tem ferramentas de IA para reunião que se o cara está olhando para qualquer outro lugar, e o seu olho vai estar fixado na tela. Exatamente. Então, cara... Esquece. Então, se você está fazendo perguntas, o cliente está interagindo com você. E todas as pesquisas mostram a mesma coisa. Você, independentemente do resultado de uma reunião, se gerou negócio ou não gerou negócio, você faz uma pesquisa com o cliente e fala assim, a reunião foi boa ou não foi? Existe, Douglas, uma correlação direta entre o tempo que o cliente falou e a avaliação que ele faz na reunião. Quanto mais tempo ele falou, melhor a avaliação que ele faz daquela reunião. Independentemente de ter gerado negócio ou não, tá? Assim, terminou a reunião, foi boa? Qual a nota que você dá para a reunião? Quanto mais tempo ele falou, melhor a nota que ele dá para a reunião. Porque a gente gosta de falar. Isso é da natureza humana. Por que o vendedor acha que ele é que tem que falar, que nem um papagaio? 30 minutos de um call, é ele que tem que falar? E acontece assim, ó. Começa a reunião, o vendedor começa a falar, o cliente do outro lado fala assim, olha, desculpa, Douglas, eu te interromper, mas é o seguinte, aconteceu um tremendo pepino aqui hoje, dá pra gente resolver em 15 minutos, se for o caso, depois a gente marca pra completar. É assim que o cara faz na hora que ele percebe o que vai acontecer, que ele vai receber uma saraivada de meia hora de blá, blá, blá na orelha. Ao contrário, se você começa a perguntar pra ele está interessado e ele vai. E aqueles 15 minutos que ele falou que tinha para você, quando você viu já passou 40 minutos. Então a realidade é essa, quer dizer, e isso é uma dificuldade para todo mundo, independentemente da geração. Não é? Aliás, quanto mais velha a pessoa, mais difícil dela mudar, tá? Mais difícil dela mudar, porque aquilo ali já virou meio que o estilo do cara e tal. Então é uma situação bem, bem complicada e que não adianta a gente lutar contra essa situação. O cliente não presta atenção no call. Não é o cliente que não presta atenção. Você que está falando que nem um papagaio no call sobre o seu produto, que é maravilhoso, incrível, sensacional. Quantas pessoas ele atendeu hoje falando que tem um produto incrível, sensacional, maravilhoso na mão? Você vai ser mais um.
É o que eu falo, né? O tal da escutativa, cara. Hoje, com tanto ruído, se você dá voz, se você dá ouvido pra uma pessoa, é tão interessante, porque a pessoa fala, pô, ninguém me escuta, esse cara tá me ouvindo. Por mais que você não venda, cara, ele vai lembrar de você. Isso é Vou te falar, isso é uma fato, ferramenta fato. maravilhosa. Qualquer um que hoje em dia quiser sobreviver em qualquer negócio que envolve interação de pessoas, tem que desenvolver escutativa, porque já que ninguém escuta ninguém, se você escuta, você se diferencia maravilhosamente. Pô, que legal foi o podcast com o Douglas. Meu, ele me fez umas perguntas e eu vi as minhas respostas. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu sempre falo, se você quer vender melhor, faça um podcast. Que não tem nada mais legal pra você treinar a venda do que perguntar Você e ter tem essa troca. toda a razão. Eu gosto muito do podcast, me ajuda muito no dia a dia pra ouvir mais as pessoas, ser mais empático, mais simpático. E tem uma coisa que eu gosto de falar também, é da autoestima. Um vendedor com baixa estima dificilmente consegue vender. Por quê? Porque ele se sente pra baixo, tal, não sorri, é aquele cara que fala baixo e tal. Qual a importância de aparência no resultado das vendas e o jeito do cara performar como ele tá bem ou tá mal? Ó, Douglas, eu colocaria a autoestima dentro de um capítulo mais amplo, que é o capítulo da inteligência emocional. Inteligência emocional é o superpoder de vendas. E inteligência emocional é você saber se ler, né? Qual é o meu momento e saber aportar a emoção correta que vai trazer o melhor resultado, que vai trazer o resultado que você espera daquela interação. E também inteligência emocional é você saber ler o outro, entender o que está acontecendo com o outro e saber como reagir a isso, né? A questão da autoestima é uma dessas. Se é um dia que você está meio para baixo, se você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, Você nem transparece isso. você fala assim, meu, hoje eu tô meio para baixo, mas sabe o quê? Nessa 1 hora aqui que eu tô com o cliente, eu vou fazer, eu vou prestar atenção, eu vou perguntar, eu vou me interessar e tal, porque depois eu posso chorar, mas agora a coisa tem que acontecer. Quem tem inteligência emocional opera dessa maneira. Então, assim como você não tá muito bem, tem uma série de outras coisas que acontecem. Quando o cliente te trata mal, o que você faz? Se você não tem inteligência emocional, o cliente te dá uma resposta atravessada, você faz o quê? Né? Não é isso. A pessoa com inteligência emocional sabe, pô, já vi que não é um dia legal do cara, ele não tá num bom dia hoje, Muda meu speech, vou meu vou com comportamento. calma e tal, e você não leva aquilo pro pessoal, né? Então, inteligência emocional é a chave para todas essas questões que envolvem o psicológico seu e da outra pessoa. Porque venda, no final das contas, não é entre um CNPJ e outro CNPJ, tá? Esse CNPJ aqui existe um produto, aqui existe uma demanda pelo produto, mas no final das contas são 2 pessoas. Se você não tem inteligência emocional, essa questão das 2 pessoas não rola. Não importa o produto que tem no CNPJ e o problema que tem no outro CNPJ, que o business não vai acontecer. Falando de erros, eu gosto de pegar, tipo, prático, exemplo, de fazer um corte de Reels aqui. Os 3 principais erros de um vendedor. Tá. Vamos por partes. O primeiro erro que eu acho, Douglas, é você partir do pressuposto de que a outra parte te deve alguma coisa. O outro não te deve absolutamente nada. A menos que tenha sido feita uma proposta. Aí ele te deve, né? Sim. Me manda uma proposta, em 2 dias eu te devolvo. Tá bom, passou 2 dias, você que me falou. Mas até esse momento, o cliente não te deve absolutamente nada. E as pessoas erram horrorosamente nesse esquema. Vou te dar um exemplo, tá? Você quer uma reunião com um cliente e você manda um e-mail para ele para, enfim, se apresentar e pedir essa reunião. Passa algum tempo, o cliente não te respondeu. Aí você pega aquele mesmo e-mail que você mandou e você manda outro e-mail em cima daquele. Espera um pouco, se a pessoa não te deve nada, velho, por que eu vou... É tipo assim, ó, você não me respondeu aquele e-mail lá, então agora eu tô te mandando outro, é o 4º e-mail já que eu tô mandando. Se a pessoa não te deve nada, por que você tá mandando um outro e-mail em cima do primeiro? Desculpa. Ela não ter respondido seu primeiro e-mail não significa absolutamente nada, já que ela não te deve nada. Então, esse é um grande erro e as pessoas cometem uma série, como esse exemplo do e-mail, pessoas cometem uma série de erros partindo do pressuposto de que o cliente te deve alguma coisa.
né? Sensacional essa. Segunda agora. Segundo erro que as pessoas Esse cometem. é sensacional, cara. E essa é uma coisa que eu falo até, não só do time de vendas, mas do time de marketing também. Porque push notification hoje, né, falando das notificações que você recebe dos aplicativos, dependendo da cadência que você recebe, virou só um ruído e você nem lê mais que notificação tá tendo. É a mesma coisa num e-mail desse que você tá achando que alguém tá te devendo algo. Né? Então, essa cadência, esse acesso, essa frequência que você tem de contato, cara, menos ansiedade e vai no foco. Olha, já é o 5º e-mail que você está me mandando, entendo que você está muito ocupado, então pararei de te mandar e-mails. Pô, já vai tarde, tá certo? Coisa horrível. E é muito louco que esse é o speech do SDR comum, né? Falando de SDR, cara, é o que eu mais recebo hoje, porque tem um monte de IA rodando isso e parece que as IAs foram treinadas desse jeito. Exatamente. São 5 e-mails durante 15 dias. São 15 dias de e-mail ali, tem aquela cadência, primeira, segunda, terceira, tal. Na última, eu entendi que você não quer falar comigo, fica meio bravo. Você fala, cara, então agora que eu não quero mesmo. Agora que eu não quero mesmo. Então a segunda aí. Então esse foi acho que esse é o primeiro assim, que chama atenção, né? Outro erro, né, é esse erro de você não ter se preparado para aquele relacionamento. Tô sempre falando de B2B, relações entre empresas. Eu não estou falando, por exemplo, de um restaurante, um motorista de táxi, que ele não tem como se preparar para o relacionamento. Ele tem que atender todo mundo bem, você não sabe. Sim. Mas B2B, quando você vai se aproximar de uma empresa, você precisa entender com quem eu vou falar, né? Quem é a pessoa que me parece ser a pessoa correta? Não existe pesquisa perfeita, mas quem me parece a pessoa correta? Eu vou me preparar para isso. Quem é a pessoa? O que ela faz, com qual produto ela mexe, mais ou menos quais são os territórios desse produto, o que está fazendo, tem campanha no ar, não tem campanha, está lançando uma nova linha, está lançando um novo... Enfim, você precisa se preparar para uma conversa. Então você fica se matando para falar com a pessoa, quando você chega na pessoa e fala assim, então Douglas, você aqui faz o quê mesmo? Dá licença, bicho. Né? Manda o link do LinkedIn. Cara, começa aqui, ó. Esse é o meu link do LinkedIn. Esse é meu podcast, escuta um pouquinho ali. Faz 6 meses você tá tentando falar comigo e você vai me perguntar o que eu faço. Você não teve... Então, enquanto você ainda não se informou um pouco sobre o seu interlocutor lá do outro lado, não tá na hora de você tentar essa relação. Na hora que você vai tentar a relação, você tem que partir do pressuposto de que se a pessoa resolver estabelecer uma comunicação com você, você vai ser um parceiro de conversa interessante. A gente se preocupa para fazer boas perguntas, não para saber mais do negócio do cliente, porque quem sabe do negócio do cliente é ele. Mas para fazer boas perguntas, a gente tem que se preparar. E as pessoas ficam... Eu lembro que encontrei com uma amiga um dia desse, né, que estava trabalhando no Kauai. Faz tempo já isso aí. Eu falei, e aí, como é que tá lá? Ela falou assim, nossa, que empresa louca. Eu falei, mas empresa louca por quê? Ela falou assim, as pessoas passam o dia inteiro correndo pelo corredor, quem tem o zap de fulano? Quem tem o zap de fulano? Aí consegue o zap do fulano, fica mandando o zap. Ninguém sabe nem o que é a empresa, o que a pessoa faz, qual é o produto, quais os territórios, que campanha, qual agência atende, não fez a mínima pesquisa no negócio, fica correndo atrás do zap da pessoa pra quê? Né? Então, e assim, se você conversar com qualquer cliente, em qualquer situação, cliente corporativo, a pior coisa que ele vai te falar, mas qual é a pior coisa do mundo é o cara que chega aqui na minha frente e não sabe absolutamente nada. Clientes odeiam você chegar, você não tem conversa, não tem troca, quando você não sabe absolutamente nada. A gente estuda para fazer pergunta. Para fazer boas perguntas. A gente estuda sobre o universo do outro para fazer boas perguntas. Se a gente não estudou nada, você é um idiota, tá lá, né? E a outra pessoa sabe que você é um idiota. Quando ela vai te receber de novo? Nunca. Não, na próxima vez eu vou estudar. Nunca, você vai ter outra. Tem 350 empresas vendendo mídia em São Paulo. Quando você vai ter outra chance? Nunca mais. Acabou. É que nem eu falo de restaurante. Em São Paulo não te dá uma segunda chance, cara. Se for mal atendido... Não tem segunda chance. Então, você tem que trazer aquela boa impressão desde o start. Aquela velha história, né? Para você ser interessante, você tem que ser interessado.
Tem que ser interessado nesse cara. Boa frase essa boa aí. frase, é. Para você ser interessante para o seu consumidor ali, cara, você tem que ser interessado, né? E a terceira aí, pra gente fechar. A terceira, Douglas, a terceira é o seguinte, né? A terceira é você estudar o seu produto, mas na prática não saber qual problema concreto ele resolve, tá? Então, assim, o que o vendedor chega para você e fala assim: aproveita que nós estamos com uma promoção agora, 20% de desconto. Você não sabe nem o problema do cara. Você não sabe que problemas ele tem e como o seu produto... Porque é que nem uma vez tocou o telefone na minha casa. Ô, senhor, queria fazer uma oferta aí. Nós estamos essa semana com uma oferta, 3 melancia pelo preço de uma. Quem falou que eu quero melancia? Quem falou que eu gosto de melancia? Quem falou que cabe melancia na minha casa? 3 melancia, onde eu vou pôr? Entendeu? Então, eu acho que esse é o terceiro problema, você aprende sobre o seu produto focado nos features do próprio produto e não focado na necessidade que alguém pode ter. Estudar um produto é você entender cada feature desse produto, que problema ele pode resolver e quem são as pessoas que têm esse problema, onde estão as pessoas que têm esse problema. Isso é que é estudar o produto. A pessoa não. A pessoa, ela desenvolve um discurso de vendas como se a gente ainda tivesse na época do monopólio, onde o cliente é obrigado a te comprar. E hoje em dia ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Mudou a verdade é essa. exato. Ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Você lembra, Douglas, quando acho que nos anos 2000, a Ambev inventou um negócio chamado orçamento base zero. E foi revolucionário, porque até então orçamento era assim: gastei 100 milhões na Globo ano passado. Tá bom. Esse ano a gente vai gastar 80 ou 120? Era essa a decisão. A Ambev chegou e falou o seguinte: eu gastei 100 milhões no ano passado, eu posso gastar 500 ou zero. O orçamento é base zero, eu vou questionar tudo. E isso foi revolucionário naquela época. Hoje todo mundo é assim. Todo mundo é assim, inclusive porque pode aparecer um produto muito melhor, feito por 3 moleques numa garagem na Índia, e que você não precisa daquilo ali, mas você manda todo mundo embora e contrata os 3 moleques lá da Índia com aquele produto que te resolve. Então, não existe, não tem mais nada que esteja dado. Eu não vou chegar falando assim, né, um pouco mais, um pouco menos, negociação. Não é negociação. Toda a conversa hoje parte de por que o meu produto vai entregar os KPIs que você definiu como os seus índices de sucesso. Vai entregar o meu produto? Vai entregar os KPIs que você tem? Se não for, então o treinamento das pessoas é um treinamento diferente. Não é um treinamento que olha para o meu... esse microfone contra aquele. Esse microfone é melhor daquele do que isso, do que aquilo. Não. Para quem serve esse microfone? Eu vou usar um ambiente externo, exatamente. Vai ser para um evento, vai ser para o estúdio. É uma pessoa que vai usar na rua? É uma pessoa que vai usar num lugar fechado? É uma pessoa que vai usar junto com uma câmera ou vai ser só áudio? Vai ter muita gente na sala ou não? Precisa de ruído ou é só para voz? Enfim, é uma outra forma de você olhar para o produto. E aí vai muito do consultivo também, porque às vezes o consumidor não sabe nem responder essas perguntas. E aí você fala, tá, então vou te ajudar a navegar nesse mundo complexo. Vem cá, o que você imaginou, né? Porque eu acho que vale muito disso também da venda. Às vezes o cara teve vontade, gerou um lead ali, ele falou, pô, interessante isso, conte mais. Aí você faz um monte de pergunta. Aí o cara não tá nem preparado para responder também. Eu acho, Douglas, que essa situação acontece mais em agência. Então, a agência de propaganda chega numa empresa e a empresa tem lá o produto dela que ela quer colocar no mercado, mas ela ainda não desenvolveu KPIs de comunicação. O que eu quero em termos de comunicação para que o meu produto chegue no mercado, chegue no consumidor da forma que eu quero? Então, a agência, eu acho que ela tem bastante esse desafio. Mas, em geral, para a empresa de mídia, quando você chega no cliente, já existe uma estratégia de comunicação desenhada e alguém desenvolveu KPIs ali. Não é possível que você não saiba. O que acontece é que, às vezes, a gente não sabe perguntar. Uma vez eu cheguei na Ford, no diretor de marketing da Ford. Lembra do Oswaldo, que era diretor de marketing da Ford aí no começo dos anos 2000? Lembra dele? Não, era um cara bem conhecido. E cheguei a Ford ia lançar um novo modelo de um carro, tinha lá uma verba. E então fui conversar com ele, falei assim, Oswaldo, qual que é o seu desafio nesse lançamento? Ele falou, meu desafio é que hoje a gente vende 2 unidades por revendedor por semana, e eu preciso vender 3,5. Vai vender meio carro? Não, assim,
Ele não tinha um KPI de comunicação ainda definido. Não Ele tava tinha um definido. KPI de negócio, de comunicação. Ele ainda não tinha. E eu não soube fazer a pergunta também, porque o que eu devia ter perguntado é: tá bom, para esse novo modelo, quem é o público-alvo? O público-alvo é o mesmo do modelo antigo ou mudou? Qual é a dificuldade de falar com esse público-alvo? Onde se encontra esse público-alvo? Como que essa informação chega para ele? De que maneira você faz a informação chegar para ele de uma forma que ele tenha vontade de agir? Agir para você o que que é? É a pessoa ligar? É mandar um e-mail? É mandar um zap? É ir na concessionária? O que que você espera como resultado? Qual que é o seu call to action? Essas eram as perguntas que eu devia ter feito. Fiz uma pergunta idiota, né? Qual é o seu desafio? Ele falou, eu tenho que vender 1,5 carro a mais. Eu fiquei assim, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Pergunta mal feita, certo? Eu vou te ajudar, vou trazer uma serra que a gente serra um carro ali pra fazer meia venda. Não, exatamente. O que eu vou fazer? Pegar a pessoa na rua e ficar levando as pessoas. Como é que eu vou fazer É isso? muito louco isso, cara. E falando do seu business agora, né? Você trabalha como consultor de vendas, é isso? O que é a Media Biz aí? A Media Biz, Douglas, ela é uma empresa de serviço de RH. Tá? Legal. Mas é totalmente focada no segmento de mídia. Então, ele tem uma vertical onde eu trabalho com recrutamento e seleção só para quem vende mídia. Tá? Então, é só a área comercial de veículo, é só isso que eu faço. Legal. Meus clientes são só empresas de mídia que precisam de gente ali para a área de vendas. E a outra vertical da minha empresa é treinamento. Então, eu comecei com um treinamento de prospecção chamado Farmer to Hunter. Comecei também no segmento de mídia, mas hoje eu estou ampliando isso bastante, trabalhando com agência de propaganda, empresa de eventos, empresa de design. Estou ampliando esse negócio porque todo mundo precisa de prospecção. Prospecção é a dor. Em termos de vendas, prospecção é a dor para todo mundo, porque na prática é o seguinte, se o cliente quer comprar o seu produto, algum negócio você vai achar, não é mais problema de negociação. Você vai fazer um negócio, porque a gente está afim do seu produto, algum modelo vai se chegar, ninguém mais está preocupado com isso. O problema é que a gente não consegue falar com o cliente, a gente não consegue ser atendido, você não consegue fazer com que ele se interesse pelo seu produto. Então, prospecção é uma questão para todo mundo. Então, criei esse curso de prospecção, chama Farmer to Hunter. Esse curso eu venho fazendo faz uns 2 anos já. Já fiz mais de, talvez, umas 60 turmas por aí, né? Todo mês faço 3, 4 aí, tá? É um curso bem... E eu tenho alguns outros cursos que são tipo filhote. Então, por exemplo, um curso de reunião baseado em perguntas, que é uma coisa bem difícil. Olha o jornalismo aí. Reunião baseada em perguntas. Eu tenho um outro curso que é um curso Farmer to Hunter. Mas nós temos também aqui a nossa equipe de atendimento, Farmers, que... A ideia é manter o cliente na base ou até fazer um upsell de vez em quando e tal. Como é que é? Então, eu também desenvolvi um curso para farmers, que é um curso muito focado em networking. Então, já é uma outra pegada, já é uma outra abordagem, é um outro negócio. Então, eu tenho esses outros filhotinhos. O Farmer to Hunter, digamos assim, é alguma coisa mais estruturada, que é um curso de um dia inteiro e tal, que é o que eu venho fazendo por aí. Então, a empresa é isso, tá? Cara, e prospecção é uma arte, né? Como que a gente consegue aprender essa arte de prospecção? Eu vou te falar. Que é o grande erro aí, tá? Eu não sei se o capítulo de erros já acabou, mas vou voltando. Vamos continuar, eu acho bom, é bom. Os erros são infinitos. Qual que é o grande erro? Trabalho como headhunter, né? A pessoa chega para mim e diz, então, eu tenho essa posição, quero cara hunter. Como se você ser hunter fosse igual a ser canhoto ou ser corintiano, coisa que você nasce e depois você tem que ser a sua vida inteira. Não é nada disso. Hunter é técnica. É claro que o drive, a vontade, o sangue no zóio é uma coisa necessária, óbvio que para vendas... Quem tem mais, quem tem menos. Para vendas em geral, se você não for uma pessoa que tem um drive, uma pessoa motivada e tal, com sangue nos olhos, a coisa não vai. Mas não adianta nada você ter sangue nos olhos se você não tem a técnica de prospecção. Prospecção é técnica e se aprende. Então, não existe gente, eu quero cara hunter, como se eu fosse canhoto, eu quero um canhoto. Não é isso. A pessoa foi treinada, sabe como prospectar B2B, grandes empresas, produtos de alto valor, de ciclo de venda longo. Ela sabe fazer isso. Isso é uma técnica que se desenvolve, né? Então, aquela pessoa hunter. Não é isso. Você pode buscar pessoas motivadas e você pode treinar essas pessoas para que o trabalho de prospecção delas tenha um bom resultado. Essa é a coisa mais engraçada, tá? Porque
todos meus clientes são assim, não, eu quero isso, quero aquilo, tem que saber de programática, tem que falar inglês, tem que ser mulher, né? Muita gente hoje em dia, né? Não, tem muito homem, agora tem gente que está contratando mulher. E lá pelas tantas o cara fala, mas tem um negócio, hein? Tem que ser hunter. Como se fosse uma coisa que você nasce ou você não nasce, não é nada isso. Prospectar a gente aprende. Show de bola. Aí quando a gente fala de treinamento, eu gosto de sempre perguntar, who coaches the coach? Onde você busca conhecimento e onde você vai se aprimorando? Olha que história interessante, Douglas, que história interessante. Depois de liderar equipes de vendas durante muito tempo, aí, sei lá, 20 anos, em 2022 eu fui chamado para um projeto e eu falei assim, quer saber? Eu vou vender. Conheço as pessoas, eu vou vender. Comecei a falar com as pessoas procurar as pessoas que eu conheço, tá? Mas que eu conheço assim, não é que eu conheço porque fiz um almoço em 1900 e... Não é isso, pessoas que eu conheço, que viajei junto, que fiz muito negócio, que briguei, que fiz as pazes, enfim, gente que eu conheço. Ninguém me respondia. Ninguém respondia meu zap, ninguém respondia meu e-mail, ninguém respondia minha mensagem no LinkedIn. Milagrosamente eu marcava uma reunião, a pessoa cancelava 5 minutos antes, ou então me deixava esperando e depois pedia desculpa. Eu falava, o que está acontecendo? Será que eu fui cancelado na rede social? Falei alguma merda aí, fui cancelado, sabe? O que está acontecendo? E eu comecei a conversar com meus colegas e descobri que prospecção era o problema geral. Esse era o problema de todo mundo. Falei assim, mas não é possível. Já era pós-pandemia, 2022, né? Falei, não é possível. O capitalismo depende da prospecção. Se você não captura novos clientes, nenhuma empresa sai do buraco. E tem que ter uma solução para isso. Fui fazer um curso lá fora, peguei umas leituras, comecei a fazer de um jeito diferente, esse jeito que eu te contei agora, com um foco maior na outra pessoa e não tanto no meu produto, e tive resultado melhor, meu resultado melhorou. Em 2023, quando eu abri essa empresa, e eu comecei com o negócio de headhunter, esse era o meu objetivo, tá? Vou fazer uma empresa de headhunter e tal. Eu estava infeliz porque, eu vou te falar, headhunter é assim... Todos os problemas do mundo, o headhunter só tem uma única solução. Manda todo mundo embora e contrata uma outra equipe. É a única. E eu nunca fui assim. É claro que tem horas que você não tem mais como investir e tal, você precisa trocar. Mas eu sempre acreditei em desenvolver as pessoas. Falei, não, eu vou criar uma outra área, que é uma área focada em desenvolvimento profissional. E aí eu trouxe aquilo que eu tinha aprendido na minha própria experiência em 2022. E aí, a partir daí... Fiz 1, 2, 3 turmas com amigos para testar como é que era. Entendi que aquilo... Sandbox foi com amigos. Exatamente. Pegava uma sala comercial em algum lugar, meia dúzia de amigos, começava a falar, percebia que aqui não estava bom e fui afinando o negócio durante alguns meses até que a coisa ganhou uma cara e comecei a fazer e começou a dar resultado. Então, em novembro do ano passado, eu dei o curso para uma turma e tinha um menino lá nessa turma que era um cara bem quantitativo, sabe as pessoas bem quantitativas? E ele falava assim, eu preciso mandar 60 e-mails para ter uma resposta. Falei, tá bom, então você vai começar a mandar o e-mail desse jeito aqui e daqui 1 mês a gente conversa. Dali 1 mês, marquei um call com ele e falei assim, e aí, como é que tá o negócio? Ele falou, nossa, melhorou muito. Eu falei, melhorou como? Ele falou assim, olha, agora de cada 60 e-mails que eu mando, eu tenho 4 ou 5 respostas. Pô, melhorou 4 ou 5 vezes o resultado, apesar de que ainda tinha 12, 15 mensagens que não eram respondidas. A cada 12, 15 mensagens ia ter uma resposta. Só que antes era 60. Então, é mais ou menos disso que a gente está falando, tá? Porque, afinal de contas, as pessoas não têm condições de responder tudo. Mas se melhorou 4 vezes o resultado do cara, é 4 vezes mais resposta, é 4 vezes mais reunião, é 4 vezes mais dinheiro. A gente sabe que isso é um funil, né? Funciona desse jeito. Falando de funil, você está empreendendo, então, desde 2022, é isso? 23, montei essa empresa em 23, Quando você começou a empreender, assim, você falou, putz, agora eu vou empreender e tal, eu gosto muito de falar de empreendedorismo, que é uma coisa que desde os meus 13 anos de idade é latente, eu empreendo desde muito cedo. Quando você começa numa certa idade, quais são os grandes desafios de mudar a chavinha? Então, eu não sou que nem você. Eu gosto de uma bela cadeira, numa bela sala, com um belo telefone e chegar no final do mês que você se matou, caia um belo salário na sua conta. É isso que eu gosto, né? E no começo do empreendedorismo, você acha que
tá acontecendo alguma coisa errada com a humanidade. Sei lá, vai começar a chover pra cima, né? Vai começar a aparecer cabeça de bacalhau que ninguém viu por aí e tal, porque eu trabalhei que nem um doido esse mês e perdi dinheiro. Porque tem esse custo aqui, aquele outro custo aqui. Bem-vindo ao clube. Exatamente, trabalhei que nem louco e perdi dinheiro. Calma, peraí. Agora você entendeu porque que fala, nossa, empreendedor é coisa de maluco. É isso. Meu, então é uma coisa... É uma coisa complicada, né? É uma coisa complicada. Eu acho que até que você entenda isso daí, que empreender é investir, você precisa realmente... Eu lembro que outro dia encontrei um amigo exatamente que nem eu, que também estava começando a empreender, e um dia ele me falou que ele já estava lá na empresa dele, ele e o sócio, falando não sei o quê. Aí ele, não, tive esse problema assim, eu tirei dinheiro do meu bolso e resolvi. Eu falei, ô Fábio, eu vou te falar, tá? Todo o dinheiro agora vai sair do seu bolso. Vai sair do bolso de quem? Vai sair do seu bolso. Todo o dinheiro sai do seu bolso. Não tem um outro dinheiro para tirar. Todo o dinheiro que tirar vai sair do seu bolso. A segurança que você tinha, cara... Assim, esse processo psicológico aí, por mais que você saiba, digamos assim, por mais que você saiba, ele é difícil. Eu acho ele difícil. É o que eu sempre falo, empreendedorismo não é pra qualquer um, porque se aguentar isso por muito tempo, cara, se você não tem uma base, se você não tem inteligência emocional, chega uma hora que você desiste, né? Até uso a frase, né? A diferença do teimoso e do resiliente. Sabe qual que é a diferença? Não. Resiliente é o que deu certo. Que até então era uma ideia que o cara era teimoso. Era teimoso pra caramba. Até lá, ele quando deu certo, virou resiliente. Essa é a única diferença, cara. O empreendedor é um teimoso até ser bem sucedido. E é interessante, porque eu sou a favor de desenvolver truques para você sobreviver, né? Eu lembro que a minha filha... Na época, minha filha era chefe, foi abrir um café e ela foi conversar com o avô dela, que já tinha tido restaurante e tal. Na verdade, ela ia abrir uma fábrica para vender comida, né? E o avô dela falou assim, não, na frente, faz um café. Eu falei, mas por quê? Porque entra um pouquinho de dinheiro todo dia. Você na fábrica, faz um pedido, às vezes tem dia que não tem pedido, café, toda hora tem alguém, compra um pedaço disso, come um pedaço daquilo, toma um cafezinho, não sei o quê, você tem dinheiro entrando todo dia. Receita rápida. Pra quê? Pra te dar esse conforto de que, eu trabalhei o dia inteiro, mas na hora que eu abro o caixa ali, tem umas notinhas, sabe? Isso daí são estratégias para você sobreviver a esse momento, né? Esse momento em que a coisa não tá acontecendo. É uma outra forma de pensar. Eu acho que é uma outra forma de pensar mesmo. Agora, pra gente chegar na nossa reta final aqui, que dica você daria pro cara que tá começando a vender mídia hoje? Primeira coisa, tá? Que eu acho? Nesse momento de revolução no mercado de trabalho que a gente vai passar, com a IA, fazendo aí mudanças sísmicas, mudanças geológicas no mercado de trabalho que vão acontecer, a venda B2B, essa venda de alto valor e de ciclo longo, vai continuar sendo feita por pessoas, tá? Então esse é um mercado que ainda é um mercado que vai continuar sendo um bom mercado durante muito tempo, né? Claro que existe aí um long tail, que a pessoa vai entrar lá e vai ter uma interface que ajuda ela a fazer a compra dela. Mas quando se trata de coisas importantes, as pessoas vão continuar querendo conversar com uma outra pessoa, né? Eu acho que por um bom tempo isso daí vai acontecer. E a venda de mídia é uma área muito boa, é uma área muito boa de trabalho, né? Uma área boa de trabalho, eu acho que é um negócio que traz boa perspectiva. Pensando no mercado de trabalho de uma forma bem ampla, vender mídia vai continuar sendo um bom segmento profissional durante um bom tempo. Quem é que vai se diferenciar? Quem tiver mais capacidade de empatia. Quem tiver mais capacidade de empatia, quer dizer, olhar para o outro, se interessar pelo outro, ter curiosidade pelo outro, né? Não é mais quem sabe super bem. Claro que existem produtos que são produtos técnicos, você vai vender lá, o cloud, você tem que ter uma formação técnica para vender um produto técnico, não tenho dúvida. Mas entre 20 vendedores de cloud, quem vão ser os melhores? Vão ser aqueles que tenham capacidade de empatia maior.
mais capacidade de olhar para o cliente, mais capacidade de ouvir, mais capacidade de entender, mais capacidade de embalar o seu produto como aquilo que vai resolver o problema que o cliente finalmente falou para ele que tem. Essas pessoas que vão se diferenciar. E empatia, a hora que inventarem uma IA capaz de empatia, aí a gente pode parar. Aí a gente pode parar, chama o Schwarzenegger e fecha Já era, Sarah Connor, chega. Exatamente, Sarah Connor, Schwarzenegger e resolveu. Resolve o problema. Enor, obrigado pela sua presença aqui, cara. Foi uma aula. Obrigado mesmo. Boa sorte empreendendo, cara. Não é fácil. Muito obrigado. Empreender no Brasil é coisa de maluco. Seja bem-vindo ao Clube dos Malucos. Valeu, Douglas. Obrigado. E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.